Seja muito bem-vindo a um programa de aconselhamento bíblico da IPP-TV, um programa onde nós aprendemos mais sobre a Palavra de Deus e como ela transforma as nossas vidas. Hoje a gente vai falar de um tema muito sensível, muito delicado, que aflige as nossas vidas, a atualidade. Então eu já vou fazer um alerta para você que vai acompanhar a gente durante esse programa. A gente não vai se propor a dar todas as respostas, a fazer avaliação de caso a caso. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, se você está passando por isso, se você está acompanhando alguém que está passando por isso, se você já passou por isso, é muito importante que você converse com o seu pastor na sua igreja local, para você poder ter mais respaldo, respostas. A gente vai trazer esse tema de uma forma mais geral, mais ampla, a respeito do que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E é muito importante a gente trazer aqui, porque quando a gente fala deste tema, geralmente as pessoas assistem os conteúdos e elas querem respostas práticas, imediatas, para tomarem decisões. E a gente não quer se propor a isso. A gente quer dar caminhos, direções, esperança para que você possa conversar com conselheiros maduros, com os pastores, com a sua comunidade de fé, para que você tenha suporte e amparo, se você já passou por essa situação, se você está vivendo um momento muito intenso e está considerando tomar essa decisão, tá bom? Então é muito importante a gente começar esse programa falando sobre isso, para que você não assista e ache que ao final do programa você vai saber, eu preciso tomar essa decisão, ou eu preciso aconselhar uma pessoa que está nessa situação desta forma. A gente precisa entender o que a Bíblia fala, como Deus trata, porque esse é um assunto, J. Adams vai falar no livro dele sobre casamento, divórcio, novo casamento, que a gente precisa aprender a enxergar essas temáticas como o Senhor enxerga, com muita compaixão, com muito amor e com muita misericórdia, aquelas pessoas que estão sofrendo e passando por isso. E para a gente conversar sobre esse tema que é tão atual e tão necessário, a gente está aqui com um convidado muito especial, o pastor Washington Júnior. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque pode ter gente que está assistindo a gente que não te conhece. Eu sou o Washington Júnior, sou pastor ali na Igreja Red, em Indaiatuba, cuido da área de aconselhamento lá, junto com a minha esposa e outros da equipe de aconselhamento, e é um prazer para mim poder bater esse papo para a gente encontrar saúde e sabedoria no Evangelho para desafios tão reais que pessoas reais também enfrentam. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Eu assisti uma pregação que ele fez sobre o tema e falei, acho que seria muito legal trazê-lo para a gente conversar a respeito desse tema. Bora, vamos lá, vamos para cima. Então, para a gente falar o que é o divórcio, acho que a gente tem que voltar um pouquinho antes e definir algumas coisas, né? Então, para a gente entender por que a Bíblia fala sobre esse tema, eu acho que a gente precisava entender primeiro o que é o casamento, né, à luz das Escrituras. É verdade, e sem uma correta compreensão sobre o que é o casamento, é impossível a gente a gente tocar em algum tipo de verdade sobre o divórcio. Porque o casamento é uma instituição que Deus criou para espelhar, para refletir quem Ele é e qual tipo de relacionamento que Ele vai construir ao longo da história com o seu povo. Então, eu mesmo, quando vou fazer aconselhamentos pré-nupciais, né, os noivos lá, todos apaixonadinhos, querendo se casar, eu faço essa pergunta para eles e aprendi a importância disso, de perguntar o que é o casamento para vocês, né? E geralmente as respostas são bem parecidas, né? O casamento é o nosso sonho, é o que nós queremos e tudo mais. E aí eu pergunto, por que vocês querem se casar? E embora as respostas sejam sinceras na boca daqueles noivos, e na verdade no coração de qualquer pessoa que quer se casar, você perguntar para qualquer noivo por que você quer se casar, a resposta vai ser mais ou menos essa. Porque a gente se ama, porque a gente tem sonhos, porque a gente se parece tanto. Eu escuto muito isso, a gente se parece muito. E esses sentimentos, essas respostas são legítimos. Mas a verdadeira pergunta é o que Deus quer com o casamento? Por que Deus criou essa coisa chamada casamento? Porque quando nós vamos comparar o que o homem pensa ser o casamento e para que um homem e uma mulher se casam, com o plano de Deus para o casamento, nem sempre são as mesmas coisas. E talvez é aqui que a semente do divórcio começa a ser plantada. Porque quando um casal, seja ele cristão ou não, faz do casamento um resultado das suas intenções, esse casamento está fadado ao fracasso.
Porque aos olhos de Deus o casamento é uma vitrine do amor dele. É um laboratório onde o seu amor, a sua graça, o seu plano de transformar o coração do homem vai encontrar na relação conjugal um lugar para ser conhecido, aprofundado, expressado. Então eu gosto de pensar que o casamento é o plano de Deus para que duas pessoas satisfeitas em Jesus se comprometam uma com a outra para compartilhar dessa satisfação e ajudar um ao outro a se tornar ainda mais satisfeito, ainda mais feliz e celebrar melhor essa alegria que eles já encontraram em Cristo. E o divórcio talvez nasce aqui, justamente quando um homem olha para uma mulher, a mulher olha para o seu noivo e eles planejam sonhos, mas não contam com os princípios, nem o propósito de Deus para isso. E é no fracasso, ou numa das maneiras com que o fracasso do plano do homem para o casamento, que o divórcio aparece como um dos sintomas, talvez de corações que não amaram o plano de Deus e talvez precisaram se separar. E aí você está falando um pouco, né, dessa questão do divórcio em si, de manchar o plano tão belo que o Senhor estabeleceu para a gente, né? E eu fico pensando como é difícil essa relação, porque se eu caso porque eu quero ser feliz ou porque eu quero fazer o outro feliz, eu vou estar sempre frustrado, porque eu tenho escutado bastante muitos pastores dizerem, não, o casamento não é para nem ser feliz, nem para fazer o outro feliz, mas é para fazer você mais parecido com Jesus. Isso vai doer e não vai doer pouco, né? Vai doer bastante. Todas as instituições de Deus, como o casamento, a família, a igreja, ou até instituições que a gente não tem como espirituais, como a sociedade, o trabalho, são lugares onde o nosso relacionamento com Jesus vai ser plantado, lapidado e vai florescer. Então, nesse aspecto eu concordo. Se alguém casa para fazer o outro feliz, talvez isso seja a ingenuidade dessa pessoa, né? Nós não somos capazes de fazer ninguém feliz, porque a verdadeira satisfação que o homem pode experimentar está em Cristo, e a gente está muito longe disso. Agora, casar para fazer alguém feliz é impossível, para ser feliz com essa pessoa também não, porque ninguém vai te satisfazer. Por isso que eu gosto de pensar assim, né? Casamento é quando duas pessoas que... O plano de Deus para o casamento é a união de duas pessoas que são felizes em Cristo. E por que são felizes? Não porque precisaram se casar, né? Elas decidiram compartilhar isso até que a morte os separe ou Jesus os chame. E é uma desconstrução do que a gente aprende socialmente, né? Porque você fala, você é uma metade, tem que se relacionar com uma outra pessoa para ser inteiro. E eu acho que quando a gente entra num casamento com essas mentalidades, que a outra pessoa vai me completar, que a gente vai se frustrando, porque quando o dia a dia começa... Sim, aí as coisas são diferentes. Aí a situação aperta um pouquinho e a gente vai se deparando com duras realidades. Porque o que eu tenho visto é que por não definirmos o que é o casamento, por muitas vezes a gente não ser sincero com as pessoas que estão solteiras. Eu sempre falo isso para as pessoas que estão casadas. Sejam muito sinceros com a gente a respeito do casamento. Porque a gente vai criando grandes expectativas da Disney. Sim. Casamento dos sonhos, foram felizes para sempre. E tem felicidade, tem coisas boas, mas tem muitas coisas difíceis também. E quando as pessoas não são sinceras a respeito dessa outra parte, as pessoas que estão do lado de cá projetam uma situação, né, uma ideia, e aí quando elas chegam lá no casamento, elas falam, mas ninguém me falou que era assim. Sim. Ninguém me mostrou que iam ter essas questões, essas dificuldades, porque a gente precisa ser sincero com os solteiros, de que não é uma brincadeira, porque... Sim. Eu tenho a sensação de que muitas vezes a gente planeja lá o cônjuge ideal. É assim, 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 assim. E aí eu caso e eu achava que ele era ideal. Até ele deixar a toalha molhada em cima da cama, até ele não pagar uma conta porque ele gastou demais num restaurante com os amigos, não sei, até os problemas começarem a ser reais e aí você começar a ver o lado feio da outra pessoa, né? Exatamente. É porque o que está em jogo é a definição de felicidade, né? Porque se a felicidade que a gente tanto almeja, e nesse aspecto não existe nada de ruim, né? Parece que é fato bíblico que nós somos criados para algo que nos faça experimentar plenitude de vida. Esse algo é alguém, é Cristo. Mas essa mentalidade de que o casamento ou o estado civil vai me fazer feliz precisa ser redefinida. Porque para o cristão, a verdadeira felicidade é Cristo. E esse Cristo é aquele que nos chamou a tomar a nossa cruz e segui-lo, né? Então,
A gente costuma conversar muito lá na nossa igreja que todo mundo gosta de seguir a Jesus até descobrir que ele está indo para a cruz, né? Então o casamento ele está na via dolorosa. Porque para o cristão, seja casado, seja solteiro, seja desempregado, seja numa alta posição numa empresa, nós estamos seguindo a Jesus. E nesse discipulado, nós usamos os lugares, ou nós entendemos os lugares onde que Ele nos deu, inclusive o casamento é esse lugar que algumas pessoas vão experimentar na vida, é um lugar de discipulado, é um lugar de negar a si mesmo, é um lugar de aprender a conviver com os efeitos do pecado, é um lugar onde se expor à própria fragilidade, é um lugar onde se surpreender com o pecado do outro. E eu converso muito com pessoas que estão sonhando com casamento, justamente a importância de calibrar as expectativas sobre essa coisa chamada casamento. Porque se no coração de qualquer um dos cônjuges não tiver essa certeza de que Cristo é tudo o que eles precisam e que o outro é mais um pecador que você vai trazer para perto da sua vida, para dentro do seu coração, e pecadores pecam, né? Então, casar sem considerar isso talvez seja mergulhar numa escuridão. Um dos livros que a gente sempre recomenda, eu acho o título bem simbólico, que é Quando Pecadores Dizem Sim. Porque talvez muitas pessoas estão achando que o seu cônjuge não é um pecador. Quando descobre isso, as crises chegam. Eu tenho uma amiga que ela brinca comigo, ela fala, cara, só vai casar o dia que ela arrumar uma impressora que imprima o marido para ela, que ela quer alguém muito perfeito. Mas a gente tem esse ideal, né, de que a gente vai encontrar alguém que vai satisfazer todas as nossas necessidades. Porque eu acho que a gente não entendeu ainda como o pecado afetou profundamente as nossas vidas, os nossos relacionamentos. E eu queria que você comentasse um pouco, né, como que o pecado afetou o casamento, essa visão que a gente tem do casamento. Eu gosto de pensar, porque talvez o grande termo que explique ou que defina pecado na Bíblia é idolatria. Moisés está escrevendo Gênesis, está contando a história da queda para um povo que nasceu dentro de um país, né, de um estado idólatra, que é o Egito, e ele está ensinando aquele povo a adorar a Deus. Então, isso significa desintoxicar o povo de Israel da idolatria, ou dessa coisa de personificar a divindade em coisas que o homem constrói e tudo mais. Teologicamente falando, talvez eu acho que é um bom caminho para a gente explicar para o pessoal que está nos acompanhando. O que o pecado fez com o casamento? O pecado tornou o casamento um ídolo. Então, por um lado, eu acho que a gente pode pensar nisso. O pecado faz com que pessoas deixem de adorar a Deus e adorem o estado civil. E isso é angustiante. Porque quando eu coloco no lugar de Deus qualquer coisa que Deus criou, eu perverto o propósito daquela coisa. Então, entre tantas coisas boas que Deus criou, como casamento, família, paternidade, etc., comida, lazer, o corpo, tudo isso Deus disse é bom. E o casamento está nessa lista. E o casamento é bom, Deus planejou, Deus não faz coisas ruins. Mas quando o homem tira Deus do centro, ou do propósito final das coisas boas que ele criou, e coloca essas coisas boas para funcionar como o propósito último da sua esperança, da sua fé, da sua identidade, isso nós estamos diante de um ídolo, de uma idolatria. E a idolatria, ela corrompe tudo que toca. Então, quando eu procuro no casamento a minha identidade, a minha satisfação última, quando eu coloco no estado civil a minha esperança, quando eu coloco os meus ideais de segurança, o casamento, ele não funciona, ele não foi criado para isso. Não foi criado para ser o fundamento da minha segurança, da minha identidade, da minha alegria. Então, eu acho que o pecado ele tem o poder de perverter a direção das coisas boas que Deus criou. E essa é uma maneira que eu enxergo o efeito do pecado. E talvez uma maneira que Deus tem me mostrado também, eu gosto que você brincou aí, que o pessoal fala que você vai imprimir alguém, né? Segundo os seus moldes. Eu acho que talvez o pecado também fez com que nós, seres humanos que foram criados para espelhar a imagem de Deus, agora procurem fazer com que o seu cônjuge seja a sua própria imagem.
E aqui eu tenho certeza que qualquer pessoa que hoje vive uma crise de casamento ou que já passou por uma crise e que deu um divórcio, se chacoalhar, de alguma forma vai perceber que existia no coração, e existe no coração de toda crise conjugal, aquele desejo intransponível que o outro seja como eu espero que ele seja. Então o pecado faz isso. O pecado faz com que ao invés de nós espelharmos a imagem de Deus e também vivermos para ajudar o outro a espelhar a imagem de Deus, a gente queira que o outro seja a nossa imagem. Então quando eu olho para alguém e não vejo nesse alguém o que eu gostaria, a minha própria imagem, as minhas preferências, os meus desejos, as minhas escolhas, isso é um problema. Porque afinal de contas, o ser humano fora do Éden está criando para si um mundo onde ele é o centro. E o casamento é um bom lugar para você tentar fazer com que alguém funcione do seu jeito. Mas nunca dá certo, porque nós fomos criados para se espelhar a imagem de Deus. E a redenção de Cristo aponta justamente na outra direção, e mais para frente a gente fala um pouco sobre isso. Que desafio, né? A gente não querer que as pessoas sejam como nós, que é o natural, né? Eu tenho a minha lente, eu enxergo o mundo de uma forma, e eu acho que todo mundo tem que enxergar da mesma forma que eu. A gente tem vivido bastante isso com essa questão da polarização, dos algoritmos, e cada vez mais a gente quer conviver com pessoas que pensem cada vez mais alinhados em mais pontos com a gente. Exatamente. E o contraponto muitas vezes não é bem-vindo, né? Então... E aí, então, o que a Bíblia fala? A gente já pensou um pouco sobre o casamento. O que a Bíblia fala a respeito do divórcio? O que é o divórcio? Eu acho que essa pergunta, ela paira no coração de todo mundo, porque todo mundo ou já se divorciou, ou tem medo do divórcio, ou conhece alguém que passou pelo divórcio, alguém querido, ou até mesmo foi afetado pelo divórcio dos próprios pais, etc. Então, o que a Bíblia fala sobre o divórcio? Eu gosto de pensar em algumas afirmações, no perigo de afirmações categóricas, porque, primeiro, uma coisa é certa, Deus odeia o divórcio. Isso está respaldado no propósito de Deus para o casamento, isso nós vemos ele nos afirmando no texto de Malaquias, nós vemos Jesus sendo apertado, ou teoricamente apertado pelos fariseus em Mateus 19, eles estão perguntando, mestre, o homem pode divorciar da sua mulher? E Jesus está dizendo, não foi assim desde o princípio, o propósito de Deus é o casamento, Moisés deu uma carta de divórcio por conta da dureza de coração de vocês, mas não era assim desde o princípio. Então, o casamento, ele é um plano de Deus, e o divórcio é uma expressão da fragilidade das alianças humanas. Então, uma coisa é certa, Deus odeia o divórcio. Mas saber que Deus odeia o divórcio não necessariamente resolve todas as perguntas, todos os dilemas de casais, famílias que sofreram ou sofrem com o divórcio. Então, eu gosto de pensar, Carol, que essa grande moldura do casamento, ela precisa ser, na verdade, redefinida pela grande moldura do Evangelho. O plano de Deus para o casamento é a glória dele. O efeito do pecado sobre o casamento trouxe à tona a possibilidade do divórcio, ou o lamento que divórcios acontecerão ou acontecem. Mas o Evangelho de Jesus oferece caminho de restauração para todos que foram machucados pelo divórcio. E aí, para a gente ajudar essas pessoas, eu gostei muito da maneira como você começou esse papo aqui, porque eu não acredito que cuidar de pessoas divorciadas ou casais que estão sofrendo isso é algo que se faz do púlpito de uma igreja ou de um programa na internet. Mas é algo que se faz na segurança do gabinete pastoral, da comunidade local, onde cada caso pode ser cuidado por pessoas que estão realmente envolvidas, que podem realmente ministrar a verdade, a graça, para que essas famílias, essas pessoas encontrem as verdadeiras soluções do Evangelho. Então sim, a Bíblia condena o divórcio, mas nós também precisamos considerar Mateus 19, onde parece que Jesus ele reconhece a dureza do coração do homem, e aí Jesus diz, né, eu quero ler esse texto, porque é a partir dele que nós consideramos o assunto. Então Mateus capítulo 19 diz,
Estou lendo aqui a partir do verso 8. Diz assim, ó, Jesus respondeu, eles perguntaram, né? Por que Moisés... verso 7. Eles perguntaram, então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Aí Jesus responde, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Então, esse é um assunto que divide teólogos, gente bom de Bíblia e que ama Deus, pensa diferente a respeito do divórcio. E claro que esse não é o espaço, nem temos tempo para esgotarmos as discussões, mas uma coisa é consenso de todo mundo, que Deus odeia o divórcio, e que Jesus parece ser sensível à realidade da dureza do coração como a causa pela qual Moisés, para proteger mulheres, ali no contexto de Deuteronômio, que estavam sendo oprimidas, abandonadas pelos seus maridos, Moisés cria uma regulamentação para, de maneira civil, proteger aquelas mulheres que no Antigo Testamento estavam sendo abandonadas por qualquer motivo e até sendo privadas de subsistência básica, de segurança e de uma boa reputação na sociedade. Então Moisés, vendo a dureza do coração daquele povo, Moisés regulamenta uma maneira de proteger aquelas mulheres. E isso, na boca de Jesus, aponta para o fato de que a dureza de coração de pessoas, que inclusive no caso de imoralidade, pode fazer com que relacionamentos que foram feitos para serem perpétuos sejam talvez perpetuamente afetados e a reconciliação seja inviabilizada. Mas a pergunta é, quem vai julgar isso? Quem vai lidar com essa questão? Eu tenho plena certeza que cada comunidade local é a instância de Deus para cuidar desses casais. Não um teólogo, um livro ou um vídeo como esse, mas principalmente a igreja local para cuidar desses casais. Eu acho importante, né, a gente pensar nisso, nessa questão de caso a caso, que eu assisti muitos vídeos para eu mesma entender um pouco desse tema, por conta dessas divisões de opiniões, e vários dos vídeos que eu assisti começam dessa forma, né? Cada caso é um caso, e a gente precisa tratar isso na comunidade. A gente fala bastante isso aqui no programa, né? Na comunidade da fé. E o Jay Adams, quando ele começa o livro dele, eu já apanhei muito, porque ele fala que as igrejas, hoje menos, mas quando as pessoas começaram a se divorciar no contexto evangélico, não tinha perdão para essas pessoas. Elas eram excluídas do hall de membros. E aí, quando eu fui lendo, eu fui lembrando de quando eu era criança, porque quando eu era criança, era muito difícil ter famílias com pais divorciados. Eu lembro de duas, né, ao longo da minha trajetória, duas que a gente tinha, assim, no meu grupo de amigos. E realmente era muito difícil para essas duas famílias. E no caso foram as mulheres que ficaram na igreja. Era muito difícil para elas duas. Porque realmente não tinha perdão, não tinha misericórdia, não tinha uma visão de restauração. Essas pessoas, elas eram marcadas, pecadoras, né? Eram pecados imperdoáveis. Você taxava aquela pessoa. E o que eu acho muito legal que ele começa dizendo a gente trata desse tema e vem tratando ao longo dos anos na igreja de uma forma que o Senhor não tratou, que é o que você está trazendo. Jesus trata de uma outra forma, Moisés tratou de uma outra forma, e nós, como igreja, precisamos aprender a lidar com misericórdia, com graça para essas situações, mas a gente precisa entender o contexto geral que a Bíblia traz, e depois a gente precisa ouvir as histórias, porque eu acho que o mais difícil é isso, porque cada história de cada família vai trazer uma realidade em relação a esse tema. Fato, e esse texto de Mateus 19, talvez seja o texto um dos principais, quando a gente olha só para essa porção, Mateus 19, alguns versículos, parece que não tem muito escapatória, só que a gente precisa lembrar que Mateus
não está listando uma série de tópicos como a gente faz hoje em dia, né? Hoje, qualquer produto que é construído, ele vem com um manual dizendo, faz isso, aquilo, se der esse problema, resolve desse jeito. Mas a Bíblia não é um livro, não é um manual. A gente aprendeu que a Bíblia é um manual de vida, mas não no manual do sentido com que a gente acessa os manuais hoje em dia de como resolver problemas. Ela é manual na questão de ser um ponto de referência, para a gente encontrar respostas. Mas a Bíblia é uma história. E nesse aspecto, Mateus está construindo um argumento lindo no seu evangelho para dizer que Jesus é o rei esperado e mostrar como é a justiça desse reino de Jesus. Então, nessa porção onde o assunto do divórcio é pontuado por Mateus no fluxo do seu evangelho, Mateus não está contando as coisas necessariamente em ordem cronológica. Mateus, na verdade, está arquitetando toda a experiência que ele teve, que ele ouviu, que ele conseguiu registrar dos relatos de outras pessoas. Ele está construindo o argumento para mostrar que Jesus é o rei esperado por Israel e que o reino de Israel, e que o reino desse Jesus é um reino justo, uma justiça que supera a justiça dos religiosos e que Jesus não só é a lei, não só cumpriu a lei, como é o único que tem autoridade para interpretar a lei de Moisés. Então, no argumento de Mateus, onde o divórcio aparece, se a gente der um zoom um pouquinho, a gente vai perceber que desde o capítulo 18, Mateus está construindo o valor do perdão como a maneira no reino de Jesus que as coisas são resolvidas. Você volta um pouquinho e você vai ver a parábola da ovelha perdida. Você vai ver Jesus ensinando o processo da restauração da igreja. Você vai ver Jesus contando a parábola do credor incompassivo para o Pedro, que perguntou quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. Então, Mateus não está falando sobre o que pode ou não pode no divórcio, mas o que é isso? Mateus está dizendo para que quando as coisas não funcionam nos relacionamentos, e parece que a solução é reivindicar os direitos. Você me traiu, então eu posso me separar de você. Você errou, então eu posso fazer com que você pague o que me deve. E Jesus está dizendo, não é assim que meu reino funciona. O meu reino é um reino onde pessoas que não são dignas são perdoadas por um Deus misericordioso. E essas pessoas que foram perdoadas aprendem com Jesus a repartir o perdão para aqueles que lhes ferem. Então, nesse aspecto, a solução para a imoralidade sexual, que Jesus cita como cláusula do divórcio em Mateus 19, não é o divórcio, mas é o perdão. Ele está construindo isso há mais tempo, né? Desde o capítulo 18. Isso é especial, porque se a gente ler a Bíblia direito, a gente vai perceber Jesus nos ensinando aí além dos direitos, mas na verdade a repartir a misericórdia que nós recebemos dele com aqueles que nos ferem. E é muito difícil isso, muito difícil, porque a gente gosta de ler a Bíblia como um manual mesmo, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui... Quando o assunto ele é muito mais amplo, ele é muito geral, e ele vai requerer de nós coisas que a gente não tem para oferecer. Porque Exato. Você foi falando, né? É toda uma construção para demonstrar. A solução é o perdão. Mas quando a gente se depara com um pecado como um adultério, é muito difícil você exercer o perdão, né? Você quer a justiça. E tem programa sobre isso aqui, depois você volta lá e assiste, que vale muito a pena. Mas é muito duro, né? É muito difícil a gente viver por essa lógica do reino. Exato. E entender as palavras de Jesus de maneira assim tão... Porque é muito duro você ter que perdoar alguém que te ofendeu. É muito duro você ter que perdoar. Mas quando você pensa que você foi perdoado de uma dívida muito maior do que o perdão que você tem que oferecer, não fica mais fácil, mas pelo menos coloca diante de nós que a gente recebeu perdão, a gente tem que oferecer perdão. Nesse aspecto, Carol, um dos casos que envolvia adultério que eu tive a oportunidade de acompanhar na minha comunidade era uma história de um homem que foi traído pela sua esposa. E como foi difícil lidar com aquilo, e nós procuramos sabedoria em Deus para ajudar aquele casal. Graças a Deus eles estão restaurados, estão juntos ainda. Mas aquele homem, em alguma das nossas conversas, me diz o seguinte, ele falou assim, Washington, a gente diz que quer ser como Jesus, né? E agora eu vou precisar perdoar como Jesus perdoou. E eu me emocionei diante daquela
daquela percepção que aquele homem teve, de que seguir a Jesus, imitar a Jesus, ser como Jesus, também passa por talvez ser perdoado por pessoas que você confiou, que você amou, e você, se quer seguir a Jesus, vai ter a oportunidade de perdoar essas pessoas como Jesus nos perdoou, ou como Jesus perdoou aqueles que o ofenderam. Então, é por isso que todo mundo gosta de seguir a Jesus até perceber que ele está indo para a cruz. E isso de maneira nenhuma é ser insensível com a dor do adultério, da violência, de toda a diversidade de maneiras com que o pecado pode destruir um casamento. E, inclusive, é exatamente por isso que eu acredito que a sabedoria de Deus para pessoas que hoje são afetadas pelo divórcio, ela está na igreja, ela está na comunidade. Isso me ensinou muito, porque teologia, e eu concordo com o J. Adams, é algo que a gente está fazendo. Então, não necessariamente cremos que a palavra de Deus é inspirada e ela é útil e que a revelação especial de Deus está encerrada, significa que o ser humano já entendeu tudo sobre ela. E nós fazemos teologia com os joelhos dobrados, vivendo uns com os outros, encontrando essa inesgotável sabedoria dela em cada desafio que se apresenta. Então, e essa é a pauta de hoje, como cuidar de famílias, de pessoas que cada um dos cônjuges já está no segundo casamento, trazendo para essa nova família um filho do outro casamento, talvez de um terceiro relacionamento. Essas famílias têm desafios que talvez os meus pais ou a geração dos meus pais, dos meus avós não enfrentaram. Então, as respostas para essas realidades, nós precisamos continuar bebendo da fonte do Evangelho. Então, a teologia pastoral, né? O cuidado pastoral, eu entendo que é sabedoria para esses casos, e acredito, inclusive, que talvez algumas comunidades vão lidar com alguns casos de maneira diferente de outras comunidades. Isso não necessariamente está errado, mas isso pertence à realidade de que em cada comunidade local, em cada ação pastoral, deve haver a Bíblia como ponto de partida e a misericórdia de Deus, a graça e a verdade como princípio para tomar decisões. Então, a gente precisa entender que o pecado fez da vida muito complexa mesmo. Ficou muito complicada. Mas a graça nos ajuda a lidar com essa complexidade. E como que a gente pode ajudar casais que estão, assim, em crises, e às vezes por alguns desses motivos, né, legítimos, e estão pensando, não tem mais saída pra gente, não tem mais esperança, e a gente vai se divorciar? De novo, eu acho que nós precisamos ser bem sensíveis a cada realidade, mas nenhuma história, ela não está debaixo da certeza de que o cristão é chamado a pensar como Deus pensa e a crer no que Deus crê. Então, enquanto a palavra de Deus é a nossa bússola, de novo, ela não é uma caixa que a gente encaixa o que está acontecendo, está mais para uma bússola onde a gente encontra sabedoria na caminhada da vida. Enquanto essa palavra viva estiver como bússola do coração de cada casal, nós não podemos acreditar que não existe esperança. O único critério, ou talvez a única coisa que dá falência a um casamento é a obstinação confirmada no coração de um dos cônjuges. Porque eu acompanhei casais, inclusive pregando sobre isso na minha comunidade, eu fiz questão de citar isso. No mesmo auditório, você talvez um divorciado que divorciou por obstinação, por não crer no amor de Deus, não estar disposto a perdoar. Ele é tão divorciado quanto uma pessoa que talvez esteja sentada na frente dele, que lutou por anos pelo casamento, mas infelizmente a obstinação de um dos cônjuges fez com que aquela reconciliação fosse impossível. Então, como oferecer esperança? Jesus nos morreu e ressuscitou. Então, não existe nenhuma morte constatada de uma relação que não possa crer numa ressurreição prometida pelo Evangelho. Então, o poder do Evangelho é maior do que o poder do pecado. Então, não existe nada que o pecado trouxe à realidade de uma relação que não possa ser redimida e transformada pelo poder do Evangelho. Então, aonde existir
fé no coração de um discípulo de Jesus, existirá condições, recursos e possibilidade de uma restauração. Infelizmente, em muitos casos, essa redenção não será necessariamente a reconciliação entre os cônjuges. E nós também somos sensíveis a essa realidade. Mas eu tenho adotado a seguinte prática, Carol. Quando casais que chegam a ponto de se separarem, eu escuto muito essa frase, né? Nós viemos aqui como a última coisa que a gente vai fazer, é a última chance do nosso casamento. Eu tenho certeza que eles estão, na verdade, pela primeira vez procurando a Deus. Mas eles entendem como a última chance. Quando essas pessoas chegam a mim dessa maneira, eu aprendi a dizer o seguinte para elas. Que se algum dos cônjuges decidir obedecer a Deus, confiar nele, com certeza o final dessa história vai ser essa pessoa glorificando a Deus. Casado ou não, reconciliado ou não. Uhum. Mas quando os dois decidirem amar a Deus, não tem como essa relação não ser completamente restaurada. Então, então são duas perguntas. A primeira é quem vai decidir servir a Deus primeiro. Porque essa decisão ela precisa ser unilateral. Um cônjuge não pode decidir fazer a vontade de Deus esperando que o outro também faça. Ou na condição de que o outro também queira. Não, isso é uma decisão pessoal diante de Deus, de honrar a Deus nesse casamento, desse jeito. Mas quando os dois estão decididos a amar a Deus, não tem como essa relação não ser restaurada. Então existe esperança porque Jesus ressuscitou. Então esse rio de vida continua jorrando sobre nós. E é muito bom a gente ouvir isso, né? Porque a gente está numa cultura hoje em dia que a gente glamoriza o divórcio, e a gente termina e fica tudo bem, nós ficamos amigos, que é uma coisa que possivelmente não existe, porque as pessoas estão machucadas, estão feridas, mas é muito bom ouvir ventos de esperança. Uhum. E eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, a gente deveria procurar como primeiro recurso, quando a gente tem crises, quando a gente tem problemas. Eu não sei de onde te tira essa ideia de que a gente tem que resolver os nossos problemas sozinho. Sim. Talvez seja um dos efeitos do pecado. Essa coisa de que nós temos todos os recursos que precisamos em nós mesmos para lidar com os nossos problemas. E não. O casamento só são bem-sucedidos quando expressam a relação de Deus conosco. E Deus nos fez seres interdependentes. Então os casais precisam conviver com outros casais que amam a Deus, que passam por lutas parecidas. Como é gostoso na riqueza da comunidade, quando um casal está sofrendo uma crise e começa a conviver com um casal que já passou por uma crise semelhante. Uhum. E aí acontece o que Paulo contou lá em 2 Coríntios, né? Que é uma pessoa repartindo o consolo que já recebeu com aquele que está passando por uma tribulação semelhante. Então, o paradigma da mesa da comunhão continua funcionando, né? Que é gente que experimentou desse pão da vida, que o alimentou um dia, agora repartindo com gente que tem fome. Então, infelizmente, se você que está nos ouvindo aí está pensando que não tem mais jeito, por favor, olhe para o lado. Deus tem colocado pessoas, famílias, casais, histórias que podem te provar que sim, é possível, né? Você pode usar da comunidade como um lugar de refúgio e de esperança, porque tem muita gente ao seu redor que já experimentou do consolo que você precisa hoje, né? Então eu creio nisso. A comunidade é um lugar da gente trocar consolo, repartir o que Deus nos deu. A gente precisa aprender que nós precisamos uns dos outros, né? Exato. Não dá pra gente achar que só a gente está passando por aquele problema, por aquela questão. Eu sei que tem muita gente que tem medo de compartilhar por conta de fofoca e de tantos outros pecados que existem. Mas se a gente se colocar diante de Deus, eu já provei disso várias vezes. Passo por alguma questão, não sei com quem eu vou conversar. Se a gente pede ao Senhor, Deus dá. Ele traz, Ele aproxima e os caminhos são abertos para que a gente possa tratar, né? Exatamente. Se a gente quer ser restaurado, o Senhor vai abrir um caminho para a gente poder ser restaurado, né? E aí eu queria que você trouxesse aí um direcionamento para quem já se divorciou e está lidando com essa dor, o que essa pessoa faz? Quando nós falamos sobre o poder de Deus para o casamento e para a restauração de pessoas que passaram pelo divórcio,
é muito comum a gente lidar com o sentimento de: poxa, Washington, se eu ouvisse sobre isso, se eu tivesse conhecido a Jesus antes de casar, eu não teria casado desse jeito, enfim, eu não teria tomado as decisões que tomei. E nós precisamos acreditar que esse Deus soberano, que se importa com as nossas histórias, ele não se atrasa. E talvez ele, inclusive, possa usar essas cicatrizes, essas dúvidas, esses dilemas de cada um, para escrever a história de Jesus na vida daquela pessoa, né? Então, o divórcio não é a última palavra, ele não é a definição do que uma pessoa é. Então, eu gosto de pensar em pelo menos 3 verdades sobre o Evangelho aplicados à realidade do divórcio. A primeira é que Jesus é tudo que o seu cônjuge não foi. Porque lembra aquela perseguição por encontrar em alguém a satisfação, a perfeição que a gente tanto almeja da vida? A gente está procurando perfeição em tudo, e o casamento às vezes parece um bom lugar de tentar encontrá-la. Jesus é tudo que o seu cônjuge não foi. Porque eu sei que tem mulheres que foram traídas, que foram machucadas, negligenciadas, fragilizadas, machucadas de maneiras diferentes, que estão nos assistindo, homens também, que se deram conta de que perderam tudo, né? Perderam a família, o convívio com os filhos e etc. Então, Jesus é tudo que o seu cônjuge não foi, porque essa imperfeição que nos machuca tanto dentro do casamento ao ponto de nos levar ao divórcio, ela é incomparável com a perfeição de Jesus. Se o cônjuge te machucou, Jesus se machucou para que você fosse curado. Se o cônjuge te negligenciou, te abandonou, Jesus se importou ao ponto de encarnar e de nos salvar, de ser o Emanuel, Deus conosco. Se o seu cônjuge te traiu, Jesus foi traído por você e se manteve fiel. Então, Jesus é esse descanso que o seu cônjuge nunca te deu. E essa é uma primeira verdade. A segunda é que Jesus é tudo que o seu casamento não foi também. Porque talvez você já se deu conta, e eu acho que isso é uma expressão de sabedoria, que o divórcio é o fracasso dos dois lados. Nunca existe um único vilão num divórcio. É uma série de fatores e existem responsabilidades dos dois lados na falência de um casamento. Então esse casamento, essa relação que se tornou imperfeita e sustentável, em Cristo também tem a resposta, porque Jesus é tudo que o casamento não pode ser. Jesus é esse descanso para a alma, Jesus é esse lugar onde nós encontramos a definição. Eu gosto de pensar na conversa de Jesus com a mulher samaritana, Carol, porque aquela mulher já tinha passado por vários relacionamentos e a esperança que Jesus dá para ela não é de um novo relacionamento com alguém. E quando ele falou, vai lá e chama seu marido, ele mostra para aquela mulher que ele a conhece. E o que Jesus promete? Como Jesus restaura a vida daquela mulher divorciada? Dizendo, eu tenho uma nova aliança para você. Eu sou uma fonte de água viva que satisfaz o seu coração, coisa que nenhum dos seus casamentos te satisfez até agora. Então, Jesus é tudo que o seu casamento não é. E por fim também, Jesus é tudo que você não é. Porque o divórcio, ele insiste em contar sobre alguém uma história das suas fraquezas e fracassos. Então, nenhum divorciado olha para o passado e diz assim, eu me orgulho do que aconteceu. Uhum. Pelo contrário, né? O desespero de não ter sido competente, capaz, forte, sábio o suficiente para manter uma relação é algo que bate a porta de um divorciado a cada manhã. Mas para essas imperfeições que alguém talvez que está nos ouvindo experimenta a respeito de si mesmo, Jesus é esse Deus perdoador, esse Deus que não se decepciona conosco, porque ele nunca teve muitas expectativas a nosso respeito. É um Deus que não se engana sobre nós. Ele nos ama, ele nos conhece. E ele é tudo que a gente também não consegue ser. Então eu gosto de pensar nessas 3 verdades. Jesus é tudo que o seu casamento não foi. Jesus é tudo que o seu cônjuge não foi. Também Jesus é tudo que você não é. Nossa, é muito encorajador escutar tudo isso. Eu lembro que quando eu escutei a sua mensagem, eu saí correndo e falei, todo mundo assista essa mensagem, principalmente por conta desse final, porque a gente cria muitas expectativas na vida, e quando a gente se frustra por várias questões,
a gente perde realmente a esperança. E eu vejo muitas pessoas que passaram por um divórcio ou que são resultados, né, por filhos ou que estão próximos, o quanto essas pessoas sofrem. Porque a gente colocou os olhos no lugar errado. A gente colocou no casamento como uma última esperança. Isso. E aí quando uma quebra dessa aliança acontece, acabou. Não tem mais chance, não tem mais esperança para a vida. E eu vejo como muitas pessoas andam mesmo achando que, como o Jay Adams fala, que elas estão marcadas para sempre. Exatamente. E a esperança do Evangelho conta outra história sobre elas, né? Então eu inclusive gosto de pensar que, apesar de haver esperança para toda pessoa que passou pelo divórcio, esse evento, essa história precisa ser bem interpretada por cada uma dessas pessoas. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, que de certa forma banaliza o casamento e até supervaloriza o divórcio, esse sentimento começa a mudar de maneira geral. Talvez pessoas agora já entram num segundo relacionamento, num terceiro relacionamento, ou talvez num relacionamento que não vai se consolidar num casamento formal, no cartório, mas numa união estável, etc. São pessoas que ainda continuam andando para frente sem considerar o passado. Então é o mesmo coração, mais machucado, mais fragilizado, mas que continua andando na direção errada. E então eu gosto de pensar que se em alguns aspectos o segundo casamento até possa ser permitido, eu vou usar essa linguagem, ele nem sempre é recomendado. Porque se pastoralmente, espiritualmente, as motivações do coração não foram recalibradas pelo Evangelho de Jesus, é alguém caminhando na mesma direção com outra pessoa. E isso é triste. E o fim disso é mais dor, mais fracasso. Nada a ver com o Evangelho. E eu vejo como a gente, no tempo em que a gente vive, a gente precisa parar para esse tempo de reflexão, de contemplação, de quem a gente é, porque eu tenho a sensação de que a gente tem vivido no piloto automático. Sim. Cada vez mais. Então a gente acorda e só reproduz a vida e as atividades que a gente tem para fazer. E a gente tem muito medo do silêncio, da pausa. Porque quando a gente fica em silêncio, quando existem as pausas na nossa vida, a gente é obrigado a encarar quem a gente é. Exatamente. E como é muito importante, depois que a gente passa por esses grandes processos nas nossas vidas, a gente parar para entender quem eu sou, o que eu fiz para eu chegar até aqui. Eu gosto muito do meu aniversário, mas eu não gosto, eu gosto de comemorar milhões de vezes meu aniversário. Mas no dia do meu aniversário, eu geralmente gosto de ficar sozinha. Bate aquela deprê assim, né? Porque eu gosto de olhar para trás. Exato. E ver o que eu fiz até aqui para eu chegar onde eu cheguei, para fazer as coisas que eu estou fazendo. E eu sempre faço, geralmente as pessoas fazem isso no ano novo, né? Sim. E eu gosto de fazer essas resoluções toda vez que eu faço aniversário, para eu pensar, eu tô caminhando para mais perto de Cristo? Sim. Eu tô vivendo com Cristo ou eu tô só sobrevivendo, tomando decisões impulsivas? Mas demorou para eu chegar assim, depois que eu fui pro seminário, que eu aprendi isso. A gente precisa dos tempos de pausa. E a gente não pode abrir mão. E não precisa ser só no aniversário, a gente precisa de outras pausas. Porque eu tenho visto que muita gente continua sofrendo porque não está refletindo nas decisões que está tomando. Então, isso que eu acho que é muito importante, você que está assistindo a gente, pensa, reflete. Ninguém está dizendo aqui, não, você não pode assumir um novo relacionamento. Mas antes, tenha certeza que você está fazendo isso com a motivação correta, que você já refletiu bem, que você já avaliou quais foram os erros que você cometeu, mudanças de rota. E para isso, não adianta você ficar lá no seu quarto sozinho, tirando conclusões com as vozes da sua cabeça. Exatamente. Você precisa da comunidade de fé, você precisa dos seus irmãos em Cristo, para eles ajudarem, né? Para eles mostrarem direção, caminho. Na nossa igreja, Carol, a gente tem ajudado as pessoas a entender que a vontade de Deus para nós é um relacionamento crescente com Jesus. Mas há algum tempo eu tenho me feito a pergunta, como se mede isso? Como eu posso ter certeza que eu estou crescendo no relacionamento com Jesus? E olhando para a palavra de Deus, eu tenho chegado à conclusão de que eu só posso crer que eu estou crescendo no relacionamento com Jesus se eu estiver aprendendo, se eu estiver amando Deus e as pessoas mais e melhor. Então a qualidade do meu relacionamento com Deus se mede na qualidade das minhas relações. E quando a gente fala de divórcio,
Eu vejo muitas pessoas prontas para um novo relacionamento, prontas para virar a página, mas indispostas para se reconciliar. Então, quando Romanos 12 diz que em tudo que depender de vós tem de paz com todos os homens, eu me pego perguntando, como ter paz com o cônjuge que me traiu? Como ter paz com o meu esposo que insiste em não se arrepender? Então, nós precisamos ir com um pouquinho mais de calma nesse movimento de virar a página, porque a vontade de Deus é que nós experimentemos o Evangelho na realidade das relações. O Evangelho não é um sentimento gostoso que eu tenho a cada domingo de que as coisas vão dar certo. Uhum. O Evangelho, na verdade, é mangas arregaçadas para que cada relacionamento nosso expresse a glória de Deus. Então, um cristão que está realmente encharcado pelo amor de Deus é o argumento de 1 João, aquele que guarda os seus mandamentos é aquele em quem o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Então, eu insisto para pessoas que estão divorciadas, que foram machucadas por todo esse processo, em esgotar as possibilidades de ter paz com o seu cônjuge. Talvez alguns relacionamentos vão precisar uma medida de segurança, uma certa distância, para que nada de pior aconteça. Mas essa constatação da medida de segurança precisa ser feita na disposição da paz, não da guerra. Então, como cuidar dos filhos que foram afetados pelo divórcio. Tem muitos casais que colocam os filhos na trincheira e aí começam a difamar o pai ou a mãe no meio da luta do divórcio. Não, o Evangelho é a mensagem da reconciliação. Então, aquilo que nós precisamos ter como certeza é que nosso Jesus é o príncipe da paz. Então, glória a Deus nos céus e paz aos homens na terra, o que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Então, essa vida que vive em paz com Deus e com os homens se aplica de maneira muito prática a famílias que foram machucadas pelo divórcio. Então, eu também daria esse conselho. Interprete corretamente o que aconteceu, lamente o divórcio, chore o divórcio, ensine a verdade sobre o que aconteceu para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor, e viva pela paz, lute pela paz. Ainda que em alguns momentos a sabedoria te mostre que vai precisar ter uma distância de segurança, mas isso não é algo que se faz sozinho. É muita gente que ama a Deus ao seu redor, confirmando aquilo que você faz ou pensa em fazer com a palavra de Deus como ponto de partida. Não tem como a gente passar por essa vida sem comunidade, sem a igreja nos amparando, nos respaldando, porque os nossos irmãos, eles enxergam coisas que a gente não vê. Exatamente. E eu até diria, se você que está nos ouvindo aí, teve uma péssima experiência com a sua igreja, talvez foi mal pastoreado ou biblicamente não bem instruído a esse respeito, não deixe de acreditar na igreja, porque Deus acredita nela, Deus a usa. Então procure um lugar que biblicamente você entenda que será bem orientada, bem aconselhada. Eu costumo dizer que quem escolhe o conselheiro já escolheu o conselho, né? Então procure bons conselheiros, gente que ama a Deus, e porque Deus usa a igreja para cuidar do seu povo. E é duro, né? Eu tenho visto como cada vez mais a gente acredita naquilo que a gente vê e não acredita naquilo que o Senhor coloca nas Escrituras. Porque é mais fácil, né? Eu tô vendo essas relações frustradas, então não dá certo. Não, aquilo que Deus diz vai se cumprir, é fiel, mas a gente precisa ter sabedoria para fazer, né, essas escolhas. O tempo não passou, voou. Então eu queria que você desse uma última palavra para quem está assistindo a gente e lida com essa questão, uma palavra de esperança, de incentivo. Sim, bom, o meu sentimento, né, e meu conselho para essas pessoas que hoje estão vendo, olhando para a sua própria história e percebendo as cicatrizes, talvez nem cicatrizes ainda, as marcas, o sangramento da dor do divórcio, de uma traição, de uma violência. Jesus é a resposta para isso. Você não foi criada para o casamento, você não foi criada para o casamento, você foi criada por Deus e para Deus. E o casamento é um lugar onde você pode glorificar a Deus
com o que lhe resta ou com aquilo que lhe sobrou. Então, a pergunta mais importante é você está disposto a glorificar a Deus com as circunstâncias que você tem hoje? E se sim, se esse é o desejo do seu coração, permanecer fiel mesmo diante dos desafios do divórcio, Deus honrará a sua fé. Porque fé é não acreditar que as coisas vão dar certo. Fé é continuar fiel, mesmo quando elas dão errado, né? Então, se o justo viverá pela fé, ainda existe esperança para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. O divórcio não é o último capítulo da vida de ninguém. Pelo contrário, a sua história... Se talvez nossas vidas fossem livros escritos, as nossas biografias, o prefácio lá, que diz o propósito do livro, não seria esta é a história de um divórcio, essa história de um fracassado, essa história de um adúltero, ou essa história de uma violentada. Não, independente se esses episódios fazem parte da sua história, no prefácio da sua vida, ainda está escrito essa história sobre Jesus. Então, Deus pode ser glorificado independente de onde você esteja na vida agora. Então, essa é a verdade, né? Que Jesus chama todos nós, inclusive você que está nos assistindo com o coração partido. Ele ainda diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus é o descanso que qualquer pessoa precisa, inclusive alguém que foi machucado pelo divórcio. Que a gente aprenda isso, né, diariamente, na nossa vida, na nossa rotina, e que a gente não tenha pressa. Eu tenho orado muito por isso. Por mim, pelas pessoas que nos assistem, pela comunidade de fé, que a gente entenda que a gente tem muita pressa, mas Deus não tem pressa. Exatamente. Ele vai trabalhar com processos, e os processos são lentos, porque o que ele quer produzir não brota assim, né? Você plantou agora, daqui 5 segundos, daqui 1 hora, já cresceu alguma coisa. Ele quer que cresçam as raízes primeiro, para ser uma fé sólida. E eu acho que a gente passar por essas dores é uma grande oportunidade também, de que se sua fé não está solidificada, que seja uma oportunidade, um convite para você aprofundar as raízes. Exatamente. O divórcio também está na lista de provações, a respeito das quais Tiago diz para a gente ter bom ânimo diante delas, né? Tiago diz, tem de bom ânimo quando passares por várias provações, porque a prova da vossa fé produz maturidade, né? E nesse processo, se você perceber que te falta sabedoria, a promessa de Deus é dar sabedoria para quem crê. Então, sim, o divórcio pode ser uma boa provação para quem deseja muito ser maduro e honrar a Deus. E, infelizmente, está passando por isso hoje. Pastor Washington, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, que o Senhor abençoe a sua vida, sua família, a Laís, as meninas. E a gente espera você aqui outras vezes para a gente conversar sobre outros temas. Eu fico muito grato pelo convite, feliz por também a gente poder compartilhar da palavra de Deus e oferecer talvez consolo e encorajamento para quem nos assiste. Eu tenho certeza. E agora eu quero falar com você que assiste a gente todas as semanas. A gente tem um compromisso. Você precisa pegar o link deste programa e mandar para o máximo de pessoas que você conhecer, porque eu tenho certeza que tem pessoas ao seu redor que precisam ouvir essa mensagem de esperança encorajadora. Então não guarde isso só com você. Espalha para muitas pessoas. E eu queria terminar lendo, o pastor Washington falou da mulher samaritana, e eu queria terminar lendo as palavras de Jesus para a mulher samaritana. Jesus disse o seguinte, Jesus respondeu lá em João 4,13, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que você que está nos assistindo sempre tem esse desejo de todos os dias à fonte, beber da água que o Senhor está oferecendo. Vá lá, procure esperança, consolo, conforto, confronto também é muito importante das palavras do Senhor para as nossas vidas, que aquilo que o Senhor diz que nós somos nos defina, que aquilo que o Senhor oferece para nós seja aquilo que a gente deseja ter em nossas vidas, que a gente deseja buscar tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar e tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Não importa, a gente conversou aqui hoje qual é a sua história, o que aconteceu com você. O Senhor está esperando que você vá até Ele, entregue e peça, Senhor, me ajude a lidar com essa questão, com essa situação. Eu quero te honrar
com a minha vida, com as minhas circunstâncias, apesar de tudo aquilo que aconteceu, porque o Senhor tem poder para fazer novas todas as coisas na sua vida. E eu quero que você se lembre que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela transforma as nossas vidas. Eu e você temos um encontro marcado na semana que vem. Eu espero você. Um grande beijo e até lá.